Olá, soldados de Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou ótima. Lembrando que a nossa célula está sendo online porque eu estou viajando, ok? Mas quem assistir esse vídeo e o outro, né, no caso, se eu continuar viajando, na célula eu vou dar um presente. Então, eu vou anotar o nome de todo mundo, tá bom? Pode ficar tranquilo que você vai receber o seu presente. Então, vamos começar mais uma célula, amém? Então, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e chame a presença do Senhor Jesus, porque a gente está fazendo isso por Jesus. Né? Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para Deus, para Cristo. Amém? Então chame Ele, porque Ele quer estar presente aí onde você está. Amém? Feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esse momento. Eu creio que o Senhor vai falar e vai transformar a minha vida hoje. Me ajuda a cada dia mais ter fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, agora estamos prontos para começar nossa célula. Então, hoje, a palavra é algo muito especial. É algo muito importante que você precisa saber na ponta da sua língua. Então, fala assim, a palavra de Deus gera fé. Então, esse aqui é Jesus, esse aqui é Pedro, eles estão andando em cima da água. Sabe por que de tudo isso? Porque eles tiveram fé. E quem tem fé realiza até o impossível. Está escrito lá em Lucas 1:37. Amém? Então, pega a sua Bíblia aí comigo e abre no livro de Mateus, capítulo 14, vamos ler do versículo 22 até o 32, ok? Então, eu vou ler, vocês acompanhem comigo. Jesus ordenou aos discípulos subirem no barco para que fosse até o outro lado do lago de Genezaré. Depois disso, Jesus subiu em um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava sozinho ali. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam nele com força, porque o vento soprava contrário. Já de madrugada, Jesus foi até o lugar em que estava o barco, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Naquele instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Olha só que ousadia de Pedro, né? E venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Em seguida, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Então, fala assim: a palavra de Deus gera fé. Então, o que aconteceu? Jesus ele foi para um monte porque ele queria orar sozinho. Sabe aquele momento que você quer orar no seu quarto ou em algum lugar que você fala assim: Deus, agora eu quero ficar sozinho com você. É isso que Jesus queria, um tempo de intimidade. Mas enquanto isso, ele mandou os discípulos para casa. Mas para ir para casa, eles tinham que atravessar de barco, né, para chegar lá na cidade de Genezaré. Entendeu? Que era lá do outro lado do lago. Antigamente não tinha ponte que a gente podia atravessar, né? Que nem a gente hoje em dia atravessa, né? Com muitas pontes, mas naquela época não tinha, então eles teriam que ir de barco. Só que aconteceu uma coisa muito ruim, né? Começou a ter uma tempestade. Vocês aí já assistiram, já presenciaram uma tempestade no meio do barco? É muito ruim. Ainda mais quando as ondas batem no barco assim e balança tudo. É muito ruim, é de se apavorar, né? Então eles estavam desesperados, eles devem ter pensado: meu Deus, mas se Jesus estivesse aqui, ele poderia me ajudar. Ele poderia acalmar essa tempestade, mas Jesus ele queria ensinar uma lição diferente para eles, para que eles tivessem fé, né? Porque se eles tivessem fé, eles poderiam ter acalmado essa situação, porque Jesus já morava dentro deles. Não era só Jesus estar ali pessoalmente, mas Jesus está neles. Amém? Então, ó, Jesus queria que eles aprendessem a usar a fé no meio das situações difíceis. E eles realmente aprenderam, né, depois dessa lição. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele foi ousado e falou assim: se é você mesmo, ele provou a Deus. Então manda que eu vá andando sobre as águas. E foi. E aí ele falou: venha. E quando ele falou: venha, todo medo de Pedro foi embora. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus gera fé. Exatamente. Quando Deus falar com você, você tem certeza, você vai com tudo, né? Você fala: meu Deus, Deus falou comigo, então eu vou fazer.
E foi essa palavra poderosa que gerou fé no coração de Pedro e ele foi e fez a vontade de Deus, né? E por causa dessa palavra ele teve fé, né? E quando Pedro estava no barco, ele estava com muito medo. Ele e os outros discípulos, claro. Mas quando ele viu Jesus chamando, o medo foi embora. E aí ele ficou com fé no coração dele. O medo foi embora e deu espaço para a fé, né? E aí, como eu disse, a palavra de Deus gera fé. Isso que aconteceu, né? Hoje a maneira de você ouvir Jesus é através da Bíblia, né? Porque a palavra de Deus é a verdade. Por isso é tão importante ler a Bíblia, porque à medida que você lê a palavra de Deus, o seu coração enche de fé. Mas por que motivo você precisa de fé? Eu mesmo vou te falar. Você precisa de fé para orar. Você precisa de fé para curar alguma pessoa, para realizar um milagre. Você precisa de fé para ganhar um presente. Não é? Se você acredita que seu pai vai te dar algo, você pede. Tipo, pai, eu quero um presente. Porque você já tem fé no seu coração. Fala, se eu pedir, ele vai me dar. Mesmo que você pode falar assim, minha fé é pequenininha, mas você tem. E a palavra de Deus gera fé. Falasse comigo, a fé vem pelo ouvir. Exatamente, a fé vem pelo ouvir. Então, isso que a gente está fazendo agora, isso que eu estou fazendo agora, que eu estou falando e você está ouvindo, isso gera fé no seu coração. Então, você entende quão importante é você ir para a célula, você assistir a célula, você ir para o culto, você ler a Bíblia, você ouvir louvor, tudo isso gera fé no seu coração, um alimento espiritual, né, que te preenche. E a Bíblia fala, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso está lá em Romanos 10, 17. É o nosso versículo de hoje, viu? Então, gravem, né? Deus usa a boca das pessoas que têm fé para falar com você. Por isso, quando você ouve a palavra, alguém falando a palavra de Deus, você também aprende e crê. Pedro ouviu e logo teve fé. Você precisa aprender a ouvir a palavra de Deus. Então, não adianta você ir para a célula, para o culto, para ouvir, colocar uma pregação na sua televisão e colocar e não tá prestando atenção e não ouvir aquilo. Por exemplo, quando você vai para a escola, você precisa ouvir a professora, você precisa ouvir o que ela tá falando para que você saiba o que ela quer fazer. Não adianta você tentar fazer uma coisa que você não ouviu, né? Vamos supor, uma pessoa pede um bolo de chocolate para você, mas você não ouviu. E você vai lá e traz um de morango. Não foi o que a pessoa pediu. Entende? Então, é muito importante que a gente preste atenção na célula, nesse vídeo. Então, se você estiver fazendo outra coisa, preste atenção aqui, que já tá acabando, tá bom? E creia que a palavra de Deus, se você está ouvindo, você está tirando fé no seu coração. Não existe ninguém que possa tirar fé do seu coração. Amém? Então, é um presente muito valioso que Deus quer te dar hoje. Né? Então, preste atenção, né? Você precisa prestar atenção. Ouvir é muito importante. Por que Pedro teve coragem de sair do barco, mesmo com as ondas agitando para um lado e para o outro? Porque imagina, né? Vamos supor que você está no meio do mar e tá cheio de tubarão. E aí você teria coragem de sair do seu barco? Nunca. Mas se Deus falasse, venha, eu vou te proteger, você ia ter fé e ia sair. Não, Deus vai me guardar. Então você vai, né? É um exemplo, tá bom? Ele teve coragem porque ele teve fé. Mas você acha que Pedro estava usando algum colete salva-vida? Não estava. Sabe o colete salva-vida que ele estava usando? Se chamava fé, né? Se chamava Jesus, né? Pedro teve fé quando ouviu, né? Quando ele falou assim, Jesus falou, venha, né? Quando Pedro ouviu essa palavra, ele acreditou que poderia andar sobre as águas, né? Você quer ter fé? Fala assim, eu quero ter fé. Amém. Então você está fazendo a coisa certa assistindo esse vídeo. Então aprenda a ouvir e jamais duvidar da palavra de Deus. Pense um pouco, os outros discípulos também estavam no barco. Mas por que só Pedro, né, andou sobre as águas? Porque ele teve fé. Só ele escolheu ter uma experiência sobrenatural. E você hoje pode escolher ter uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus também. Portanto, nunca duvide da palavra de Deus. Quando Deus mandar você orar por alguém, você ora. Quando Deus mandar você abraçar alguém, você abraça. Quando Deus mandar falar assim, Jesus te ama, para alguma pessoa, você vai lá e fala. Né? Você deve entender algo importante. Pedro não andou sobre as águas sozinho, ele andou com Jesus. Né? Já imaginou os dois andando juntos em cima da água e os outros olhando para eles? Isso significa que toda vez que Jesus manda você fazer algo, ele está junto com você. Vamos dar um exemplo? Então, eu vou dar um exemplo. Aqui, ó, simboliza um coração de uma pessoa que não aceitou Jesus. Então, a pessoa não aceitou Jesus. E aí, vamos abrir para ver o que tem dentro do coração dela? Eu vou abrir aqui primeiro. Ó, vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó,
não tem nada, não tem ninguém morando no coração dela. Eu tenho certeza que você não quer ser assim. Jamais. Eu não quero ser assim. E eu tenho certeza que você também não. Agora, esse daqui é um coração de uma pessoa que aceitou Jesus. Você vê que por fora é igual, mas por dentro muda, né? Então, a pessoa que aceitou Jesus, ela tem Jesus dentro dela. Então, quando você tem Jesus, você não precisa ter medo de nada, você não precisa temer a nada. E tem uma coisa muito especial. Todas as vezes que Jesus pede para você fazer algo, ele vai com você. Amém? Então, creia nisso. Então, feche seus olhos, vamos fazer uma oração finalizando. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Eu creio que eu tenho a fé necessária para fazer toda a sua vontade aqui na terra. Eu declaro que eu sou do Senhor Jesus e nada pode me separar do seu amor e tirar a fé do meu coração. Amém, meus amores? Então, essa foi a célula de hoje. Eu amo muito vocês e até a próxima. Tchau, tchau.